Espírito Santo, com teu poder renovar. Eu quero ter a vitória. Vem me purificar. Vem guiar o teu povo e convencer corações, para consolar os cansados e libertar das prisões. Vem Espírito Santo, faz morada em mim, traz mais vida pra vida e me batiza, enfim, para testemunhar, para usar os teus dons e teus frutos fluírem de mim. Plenitude de ti é o que eu busco ter. Outra vez vou rogar para ti. Vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito Santo, com teu poder renovar. Eu quero ter a vitória. Vem me purificar. Vem guiar o teu povo e convencer corações, para consolar os cansados e libertar das prisões. Vem Espírito Santo, faz morada em mim, traz mais vida pra vida e me batiza, enfim, para testemunhar, para usar os teus dons e teus frutos fluírem de mim. Plenitude de ti é o que eu busco ter. Outra vez vou rogar para ti. Vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito. 2000 anos atrás, 12 pessoas oraram por 10 dias e Pedro pregou por 10 minutos e 3.000 pessoas foram batizadas. E hoje, as igrejas oram por 10 minutos, pregamos por 10 dias e apenas 3 pessoas são batizadas. Qual era o segredo da igreja primitiva? Dia após dia se passa para a eternidade, levando-nos mais perto do fim do tempo da graça. Devemos agora, como nunca antes, orar para o Espírito Santo nos ser mais abundantemente concedido. Jesus almeja conceder a dotação celestial a seu povo, em grande medida. O Senhor convida os que nele creem a serem seus cooperadores, enquanto durar a vida. Não devem achar que sua obra terminou. Como um povo, precisamos pregar o caminho do Senhor sob a soberana direção do Espírito Santo. E recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia,
em Samaria e até os confins da terra. Boa noite, tudo bem com vocês? Que bom estarmos juntos mais uma vez para darmos continuidade no nosso estudo, na nossa série, na nossa semana de reavivamento espiritual, onde estamos a cada noite trabalhando um tema muito especial, muito importante para aqueles que querem ir para o céu, que é o tema do Espírito Santo, cujo nosso título é E recebereis poder. E hoje iremos falar sobre mais um dos motivos pelo qual o Senhor quer dar poder para você e para mim. Mas antes de começarmos o estudo dessa noite, eu quero convidar você, assim como você está, para que feche os seus olhos e eu quero pronunciar a bênção sacerdotal. Oremos. Disse o Senhor a Moisés: fala a Arão e aos seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel, e dir-lhe-eis: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Assim, porei o meu nome sobre os filhos de Israel e te abençoarei. Amém? Que essa bênção maravilhosa, que essa paz maravilhosa que Jesus nos concede possa habitar na sua vida e na sua família no dia a dia. E conforme eu estava dizendo, hoje nós iremos falar sobre mais um dos motivos pelo qual o Senhor anseia dar para você o Espírito Santo. E esse motivo, que é o tema da mensagem, o Senhor quer dar poder para você, para que você possa ser contente. Tudo bem? Então, e recebereis poder para serem contentes. Esse é o tema da mensagem de hoje. E nós vamos introduzir essa mensagem, este tema, abrindo a Bíblia. Então pega a sua Bíblia aí e abra no livro de 1 Timóteo, o capítulo 6, a partir do versículo 3. 1 Timóteo, abra a sua Bíblia aí. 1 Timóteo, capítulo 6, do verso 3 ao verso 10. E olha o que diz o texto bíblico. Se alguém ensina outra doutrina que não concorda com as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado. Nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamação, suspeitas malignas, alterações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade, com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nesta cobiça, se desviam da fé e a si mesmos se atormentam com muitas dores. Então, esse texto que nós acabamos de ler, onde Paulo está falando dessa série de coisas que vem trazendo sobre o ser humano ansiedade, é aquilo que nós vamos trabalhar a partir de agora. Então, esse texto está nos apresentando princípios que são poderosos e necessários para a vida do cristão. Pois o ser humano, como nós sabemos, ele caiu em um estado de degradação sem precedentes quanto ao assunto que nós estamos tratando, que é a ansiedade nas finanças.
Então, naquilo que diz respeito às finanças, o mundo está ansioso, justamente porque caiu nessa degradação que nós estamos vendo nos mundos de hoje. Eu quero então fazer para você uma pergunta muito importante. Você já ouviu falar de uma palavra chamada oneumanismo? Pois bem, uma palavra complicada, uma palavra difícil, esquisita, inclusive. Este é o ato de comprar compulsivamente. É isso que significa a palavra neumanismo, comprar compulsivamente. Infelizmente, o ser humano, ele vive o drama de ser culpado e vítima ao mesmo tempo, quando o assunto é dinheiro. Então, quando o assunto é dinheiro, finanças, o ser humano, então, ele tem este drama de se sentir culpado e vítima. O que quer dizer isso? O que quer dizer é que nós podemos ser oprimidos, porém, ao mesmo tempo que somos oprimidos, nós também podemos ser opressores de outras pessoas. Então, quando se fala em dinheiro, nós podemos tanto ser oprimidos por alguém, como também podemos ser opressores de outras pessoas. O que nós iremos, então, entender nessa noite é como nós podemos viver o ideal de Deus quanto à vida financeira. Ou seja, como você e eu podemos viver o ideal de Deus no que tange respeito à vida financeira. De que forma? E eu irei, então, a partir de agora, te apresentar três formas para você alcançar este ideal que Deus sonhou para você no que diz respeito à vida financeira. A primeira forma que nós podemos utilizar é quando nós estamos mais perto de Jesus, automaticamente nós ficamos mais livres do consumismo. Ou seja, a primeira forma para a gente poder viver o ideal de Jesus é estarmos mais perto dele. Porque quanto mais perto de Jesus, mais distante nós ficamos do consumismo. É isso que nós vamos aprender através da Bíblia. E eu quero então te convidar a ler comigo, acompanhar comigo a leitura de 1 Timóteo 6 e o versículo 3, mais uma vez, só o versículo 3. Olha o que diz o verso 3 de 1 Timóteo, capítulo 6. Diz assim: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade. É isso que está dizendo o texto que nós acabamos de ler. Este precioso texto, ele nos remete a uma palavra muito importante que eu quero compartilhar com você. E essa palavra é concordar. Esse verbo concordar é um verbo muito importante para o estudo dessa noite. Essa palavra, dentro da língua original grega, ela se chama proserchomai. Proserchomai é essa palavra. E essa palavra, ela significa proximidade com alguém. Então, o texto, quando está dizendo para nós concordarmos, ele está dizendo para a gente se aproximar de alguém. E é interessante que essa mesma palavra ela é utilizada na Bíblia em outras ocasiões. Como, por exemplo, quando nós olhamos para o texto de Mateus 8, versículo 5, lá fala sobre o centurião, quando ele se aproxima de Jesus e se ajoelha diante dele. A palavra ali é proserchomai. Também podemos falar do texto de Marcos, capítulo 14, o verso 45. Ali fala sobre Judas, quando Judas se aproxima de Jesus e dá um beijo na face de Cristo. A mesma palavra também é utilizada ali. Então, essa palavra, concordar, significa aproximar-se de alguém. O que Paulo, então, está nos dizendo, através desse texto de 1 Timóteo que nós acabamos de ler, é que quanto mais perto de Jesus você e eu ficamos, menos nós iremos sofrer com a escravatura do consumismo. Ou seja, uma das formas para a gente se livrar do consumismo que o mundo nos impõe é nos aproximar
de Jesus. Então, Jesus é aquele que vai nos livrar deste consumismo. Ele vai, então, saciar esse nosso desejo. Tudo bem? Muitas vezes, o ser humano, ele luta, ele se esforça para poder vencer uma falha, achando que essa falha que possui é o real problema. Só que, na verdade, essa falha que nós temos não é o real problema. A falha que nós temos é apenas a ponta do iceberg. A verdadeira falha não é o problema em si. Então, o cristão, ele não deve se esforçar no sentido de tentar melhorar um comportamento errado simplesmente. Embora isso também tenha o seu valor. Queridos, o que eu quero que você compreenda aqui é que nós precisamos, na verdade, buscar o centro do nosso esforço. E o centro do esforço do cristão não está em tentar vencer com as forças uma falha. O centro do esforço do cristão é aproximar-se de Jesus. Você compreende? Ou seja, porque eu me aproximando de Jesus, Jesus é que vai vencer por mim aquela falha, e não eu usando as minhas próprias forças. É isso que Paulo está dizendo em 1 Timóteo, quando ele fala concordar, aproximar-se. Então, aproxime-se de Jesus e Jesus vai dar para você a vitória sobre este problema enfrentado. Pois sem ele, Jesus, nós não podemos fazer nada, diz a Bíblia. Então, eu só posso vencer alguma coisa se Jesus vencer por mim. Tranquilo? É Ele, Jesus Cristo, na pessoa do Espírito Santo, que habita em nós, segundo a Bíblia, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que faz isso por nós. E é o mesmo Espírito Santo que nos conduz à conversão ou à santificação. Deu para entender? Ou seja, quando eu reconheço uma falha, foi já a ação do Espírito Santo, ele me convence. Mas para vencer aquela falha, eu lutar com minhas forças é praticamente inútil. Então eu preciso concordar, segundo Paulo, me aproximar de alguém. Quem é alguém? Jesus. E eu me aproximo de Jesus através do Espírito Santo. E agora sim ele me conduz à conversão, à santificação. Ele resolve o real problema. Amados, Deus, ele nos convida a entregarmos todos os nossos anseios a Ele. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, diz a Bíblia. Ele está nos convidando a entregar para Ele os nossos anseios, porque o fardo dele é leve, e Ele quer trocar o fardo conosco. Principalmente no que diz respeito aos anseios financeiros. Pois quase todo ser humano na face da Terra, ele tem o problema com o anseio no que tange respeito às finanças. Como assim? Por exemplo, os pobres, eles têm anseios por terem melhores condições de vida. Isso é normal. Quando olhamos para aqueles que pertencem à classe média, eles também vivem ansiosos para poder saírem dos juros e dos financiamentos. E os ricos? Os ricos também vivem ansiosos. Por que estão ansiosos? Estão ansiosos pela segurança deles e da sua família. Sem contar, estão ansiosos pelo mercado financeiro, que muda o tempo todo. Em outras palavras, independente de ser pobre, classe média ou rico, todos nós temos ansiedade no que diz respeito à vida financeira. Então, observem que Paulo, ele estava justamente no texto que nós lemos de 1 Timóteo, falando ou tratando sobre essas questões. Porque Deus se importa com isso. Isso também é importante para Deus. E Ele se importa com você. Então, se isso é importante para você, tenha convicção e certeza de que também é importante para Deus. Quanto mais você concordar, ou seja, quanto mais você aproximar-se de Jesus, o que nós então aprendemos é que Ele vai nos ajudar a vencer essa ansiedade, essa falha. Porém, não apenas significa conhecimento teórico dos ensinos de Jesus, ou das ideias, ou das suas promessas. É muito além disso.
É você conhecer a pessoa de Jesus, você se relacionar com Jesus. Então entenda que relacionar-se com Jesus vai além de conhecimento teórico, seja ele dos ensinos, ideias, promessas e etc. Deus está pedindo para que você não só conheça, mas viva com Ele, relacione-se com Ele, aproxime-se dEle e Ele vai ajudar você a vencer as ansiedades, em especial, conforme o nosso contexto, da sua vida financeira também. Quanto mais você se relaciona com Jesus, segundo a Bíblia, mais paz você encontra, inclusive em meio às adversidades. Como já vimos em um estudo anterior, os problemas da vida não significa distância de Deus, mas pelo contrário, em meio aos problemas, eu posso estar andando com Deus. E é isso que Ele quer fazer com você e comigo. Cristo, Ele deve ser o centro, o ponto mais importante, o ápice, o apogeu, o zênite da nossa vida, o centro. E se Ele, Jesus, é o centro, o ponto mais importante, então nós precisamos focar, precisamos dar ênfase, precisamos colocar como prioridade Jesus. E os raios da roda, eles serão centralizados em Cristo e não em nós mesmos, porque Jesus, ele vai ser o centro. Então, essa é a primeira forma de vencer as ansiedades da vida e, de forma mais específica, falando sobre a ansiedade no que tange respeito à vida financeira, porque nós vimos que todo ser humano, independente de classe, possui ansiedade financeira. A segunda forma, então, de nós vencermos tudo isso, ou de nós seguirmos o ideal de Deus quanto à vida financeira, significa que nós precisamos usufruir o remédio divino para ser curado. Ou seja, a ansiedade quanto às finanças, ela nos deixa doentes. E se eu quero ser curado, eu preciso usar o remédio divino de Deus. Deus quer curar você e eu, quer nos dar a paz, como nós estamos falando. E Paulo, ele está nos ensinando essa grande lição quanto à cura da ansiedade exagerada, quanto àquilo que diz respeito às finanças. No verso 6 do que nós lemos em 1 Timóteo, ele então empregou uma palavra muito importante também. A palavra que Paulo usou na língua grega foi a palavra autarqueia. Essa palavra traduzida em português foi traduzida como contentamento. Então, outra palavra importante para seguirmos o ideal de Jesus quanto à vida financeira é contentamento ou autarqueia na língua grega. Existe, e essa palavra ela existe desde os filósofos antigos, os filósofos gregos. E o conceito que eles davam para essa palavra, ela é muito interessante para nós hoje. Sabe como é que eles definiam essa palavra? Eu quero então ler a definição dos filósofos gregos sobre esta palavra autarqueia. Eles dizem assim: é um estado de espírito ou percepção de plenitude ou contentamento com que se tem ou se vive. Ele desfruta de autarqueia. Esta é a razão de não se abalar, mesmo com as circunstâncias mais difíceis. Você percebeu? Duas palavrinhas-chave, com aquilo que ele tem e com aquilo que ele vive. Contentamento. Então, ele está contente, agradecido por aquilo que tem ou com a forma que vive. É isso que significa a palavra contentamento que Paulo utilizou nesse texto. Paulo, então, está utilizando essa palavra para poder descrever para você e para mim um estilo de vida do cristão. Isso comparado com os padrões do mundo em que nós vivemos. Então, é assim que o cristão deve viver em meio a este mundo. Precisamos possuir um coração agradecido, nos contentar com aquilo que nós temos e com a forma que nós vivemos. É mais uma forma do cristão viver segundo o ideal de Deus
para você e para mim no que diz respeito à vida financeira. Contentamento é a palavra muito especial e importante. Ou seja, não devemos nos comparar ou ficarmos desesperados para poder possuir ou viver conforme os padrões que o mundo julga ser o ideal. Ou seja, o mundo está dizendo que o ideal é este, mas o cristão, ele não pode ficar se comparando ou ficar desesperado para poder seguir esse padrão. Pelo contrário, o que Deus está dizendo através de Paulo é que nós precisamos nos contentar. Viu a diferença? O mundo está desesperado para alcançar um padrão e Deus fala, se contente com este padrão. E assim vamos encontrar a paz que Deus quer nos oferecer e vamos viver segundo o ideal do Senhor para o cristão. Devemos ser, em outras palavras, queridos, agradecidos pelas bênçãos concedidas pelo Senhor, pois Ele, o Senhor, Ele se agrada das pessoas que possuem um coração agradecido. Então precisamos agradecer mais e pedir menos, em outras palavras. Resumindo isto em uma frase, nós poderíamos dizer mais ou menos assim: devemos ser totalmente dependentes de Deus, para sermos totalmente independentes dos padrões do mundo. Esta seria um resumo para esse segundo ponto, que seria a forma de viver o ideal de Cristo. Devemos ser dependentes de Deus para sermos independentes dos padrões do mundo. Afinal, sempre haverá alguém que ganha mais dinheiro do que nós. É assim que funciona. Que tem roupas de marcas, roupas melhores, ou que tem um carro mais novo, ou uma casa mais cara. Sempre vai ser assim, sempre vai ter alguém acima. E o cristão precisa se contentar com aquilo que Deus deu e com a forma que se vive. Queridos, Deus, Ele está dizendo para você nessa noite mais ou menos assim: filhos, sejam felizes com aquilo que eu tenho dado para vocês. Sejam fiéis e gratos pelas bênçãos que já foram derramadas. É isso que Deus está dizendo para você. E se assim nós fizermos, iremos estar vivendo o ideal de Deus e nós não iremos estar angustiados, ansiosos com esses problemas financeiros do mundo. Porém, preste bem atenção numa coisa. Vale ressaltar que contentamento bíblico, que foi o que Paulo falou, contentamento, não se trata de mediocridade. Não é isso que Deus está dizendo. Mesmo porque, aceitando viver na miséria ou com o mínimo esforço, não agrada a Deus. Deus não está pedindo para você se contentar em viver na miséria. Como também Deus não está dizendo que você deve ser acomodado e viver com o menor esforço possível. Não é isso que significa contentamento. Nós não vemos isso dentro do caráter de Deus. Não é isso que Deus apresenta na Bíblia. Deus, Ele criou tudo com perfeição. Por exemplo, nós podemos ver o que Deus espera do cristão quando olhamos para Davi. Davi, ele trabalhou duro para poder tornar o seu reino uma potência. Ele buscou a excelência, ele buscou o melhor. Podemos também falar de José. José, ele sempre teve a atitude de governador, mesmo antes de sê-lo. Ele já almejava, ele já sonhava. Deus não está pedindo para você parar de sonhar, não é isso. Nós precisamos sonhar. I have a dream. Precisamos sonhar. Deus não está pedindo para você parar de sonhar. Deus não está pedindo para você ser medíocre ou querer viver na miséria. Não é isso. Contentamento bíblico é algo muito diferente. Podemos também falar de Daniel. Daniel, ele continuamente mantinha sua dependência de Deus e de um serviço de alta competência na Babilônia. E por isso ele foi promovido como ele foi, porque ele fazia tudo com excelência, da melhor maneira possível. Enfim, temos vários exemplos na Bíblia de pessoas que fizeram algo e fizeram o seu melhor. Então, contentamento não é você ser miserável, não é você se contentar com o mínimo, não é você não fazer esforço, não é isso contentamento.
é você ser agradecido pelas bênçãos que Deus te dá. É diferente, tudo bem? Vejam, queridos, Deus, na Bíblia, não abençoa preguiçosos. Lembra de Salomão? Vai ter com a formiga ao preguiçoso. Deus não está pedindo para você ser preguiçoso, de forma nenhuma. Nós somos, então, ensinados sempre a dar o nosso melhor, para poder servir para os outros como testemunhas de Deus. No local de trabalho ou onde você estuda, não interessa. Aonde você for, seja uma testemunha de Jesus, como já vimos também nos temas anteriores. Faça o seu melhor. Então, o contentamento é a cura para o egoísmo. É isso que Paulo está dizendo. O contentamento, ele cura o egoísmo. Lembrando que o egoísmo, ele é mau. Se lembra? O eu é mau. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz e segue-me. E para poder vencer o egoísmo, Paulo está dando a receita, a fórmula, o contentamento. Deus, ele nos deu o privilégio de dizimarmos e ofertarmos, para não sermos atacados pela lepra do egoísmo. Então, dízimo e oferta não é simplesmente porque Deus precisa, ele faz para o seu próprio bem. Foi uma ferramenta criada por Deus para poder vencermos o egoísmo, a lepra do egoísmo em nossa vida. Você entende como Deus é sábio? Ouça esse texto que eu vou ler para você, que foi escrito por Ellen White, no livro Conselhos sobre Mordomia, na página 18 e 19. E veja o que ela diz. Ela fala assim: o Senhor não precisa de nossas ofertas. É essa a única maneira em que nos é possível manifestar a nossa gratidão e amor a Deus. E não proveu outro. Você entendeu esse texto? Então, Deus usou o dízimo e a oferta para o nosso benefício, para o seu benefício e para o meu benefício, para vencermos este mal em nossa vida, que é o egoísmo e que traz tanta ansiedade. E a terceira e última forma para vivermos o ideal de Deus no que diz respeito às finanças é simplesmente ter cuidado. Cuidado com o quê? Cuidado no querer ficar rico. Precisamos ter cuidado com isso. Pode parecer que é contraditório o que eu estou dizendo para vocês. Afinal, não há problema nenhum em ser rico. A Bíblia nunca ensinou isso. Não é pecado ser rico. Tudo bem? Tem que entender isso. Porém, Deus, ele sabe da estrutura de cada um de nós. Deus conhece a sua estrutura, ele conhece a minha estrutura. E ele entende, então, que algumas pessoas simplesmente perderiam a vida eterna se ficassem ricas. Pois sua atitude, mesmo sendo pobre, denuncia isso. Então, muitas pessoas que são pobres, se fossem ricas, perderiam a vida eterna, justamente pelo egoísmo, ok? E conforme diz a Bíblia, quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Então, precisamos ser fiéis a Deus. Jesus, ele nos ensina que a fidelidade a ele não começa quando eu estou rico. Pelo contrário, a fidelidade, ela deve começar quando eu tenho pouco, diz a Bíblia. E eu sendo fiel no pouco, Deus agora me confere mais. E eu posso, então, ir crescendo mais e mais como a luz da aurora. A fidelidade é o ponto fundamental. A oferta da viúva que nós vimos na Bíblia, por exemplo, era uma viúva pobre. E aquela oferta que ela ofereceu nos ensina a dar tudo, em qualquer situação. Porque foi isso que ela fez, ela deu tudo no momento mais difícil. E também essa oferta nos ensina que tudo que nós temos e tudo que nós somos pertence a Deus. Não somente os dízimos e ofertas, não somente o dinheiro, mas a minha vida tem que estar nas mãos do Senhor. Porque se a minha vida estiver nas mãos do Senhor, então agora eu sei que Ele é o meu Senhor. E se Ele é o meu Senhor, então Ele pode ser o meu Salvador. Agora, dificilmente Ele vai ser o seu Salvador se antes Ele não for o seu Senhor, o seu dono, o dono de tudo que você é e de tudo que você tem.
Observe que não há problema nenhum com a riqueza segundo a Bíblia. Deus não condena a riqueza. Tanto é que Deus enriqueceu muitos dos seus servos. Como, por exemplo, poderíamos falar rapidamente de Abraão, Isaac e Jacó. Poderia falar de Jó e etc. Então, muitas pessoas elas foram ricas na Bíblia. Então, não há problema com a riqueza em si. O problema, ele existe quando nós fazemos da busca pela riqueza a maior ambição de nossa vida. Quando nós colocamos o dinheiro, as riquezas, acima de Deus como prioridade, aí se torna um problema. O que a Bíblia diz é que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro em si, mas é o amor a ele, quando esse amor ultrapassa o amor ao nosso Deus, nosso Criador e nosso mantenedor. Concluindo, nós aprendemos então no estudo dessa noite 3 formas apresentadas na Bíblia para que você e eu possamos viver o ideal de Deus para nós no que diz respeito à vida financeira. A primeira forma que nós estudamos foi justamente nos aproximarmos de Deus, estar mais perto de Jesus, porque quanto mais perto eu fico de Jesus, mais Ele me livra do consumismo. Essa é a primeira forma de vivermos o ideal de Deus. A segunda forma que nós vimos, nós devemos usar o remédio divino para sermos curados dessa ansiedade financeira. E esse remédio que nós vimos é o contentamento, segundo diz a Bíblia. É nós sermos agradecidos por aquilo que nós temos e que a forma que nós vivemos. Porém, nós vimos que isso não significa concordar em viver uma vida miserável ou não querer nos esforçarmos para sermos melhor. Não é isso. É contentamento, agradecido por aquilo que Deus já fez por nós. E a terceira forma de viver o ideal de Deus é termos cuidado com querer ficar rico, porque muitas pessoas poderão perder a vida eterna nessa busca desenfreada por riquezas. A pergunta que eu faço para você é: você deseja levar ao Senhor as suas ansiedades? Você deseja ser fiel a Deus em tudo e colocar a sua vida nas mãos do Senhor? Quer você ser agradecido pelas bênçãos que Ele tem derramado sobre sua vida e se contentar, ser agradecido por tudo isso? Se você deseja, eu vou te convidar neste momento para que possa assistir comigo um testemunho maravilhoso do irmão José. Ele é de Natal, Rio Grande do Norte. E após esse testemunho de transformação e poder de Deus na sua vida, eu vou fazer uma oração com você. Veja o testemunho. O poder de Deus manifesta-se no bater do coração, na ação dos pulmões e nas correntes vivas que circulam pelo 1000 diferentes condutos do corpo. Somos-lhes devedores por todo momento de existência. Assim como continuamente estamos recebendo as bênçãos de Deus, assim devemos nós estar continuamente dando. Meu nome é José Carlos Sobrinho e hoje eu faço parte do distrito de Santa Catarina, aqui em Natal, no Rio Grande do Norte. Mas eu conheci a Igreja Adventista no Rio de Janeiro. E lá eu encontrei um amigo meu, apareceu com a Bíblia na mão, uma Bíblia pequena, e dizendo que era Adventista do 7º dia. E por mais ou menos 3 meses nós estudamos a Bíblia, e eu me decidi a batizar. E batizei lá, mas com pouco tempo, como eu levava uma vida meio desastrosa lá, eu voltei para Natal, para o Rio Grande do Norte, para minha terra, porque ninguém me conhecia, agora é uma nova criatura, eu queria ver uma nova vida. E lá eu não conseguia. E eu fiquei mais tranquilo, mas eu encontrei um irmão aqui, irmão Zé Lima, aqui na Zona Norte, aqui do lado de Natal, do Nova Natal, pregando sobre fidelidade, sobre o tesouro.
E aí, meu irmão, no primeiro dia que ele pregou pela manhã e convidou que tinha um programa à tarde, ainda de mordomia, de fidelidade, falando da parte da fidelidade. Aí, quando eu cheguei em casa, eu fiquei pensando, mas aquele homem falou tanto em dinheiro, tanta fidelidade, eu não vou mais não. Aí fiquei em casa, um pouco triste pela mensagem que ele passou, que era uma mensagem um pouco dura, e eu fiquei em casa. E quando foi depois o senhor chegou na minha casa, ele disse, irmão, eu vim aqui preocupado com o senhor, porque eu chamei o senhor disse que ele não foi. Liguei, irmão, eu sou miserável, o senhor pegou muita fidelidade ali, falando em dinheiro, em oferta, em dinheiro, eu sou miserável, quem sou eu para fazer aquilo que o senhor disse? Disse, irmão, seja fiel a Deus, pode confiar, porque se o senhor for fiel a Deus, Deus não responder, eu devolvo tudo que o senhor devolveu para Deus. Faça um plano, irmão, crie coragem, faça um plano de oferta, um pacto com Deus. E aquilo me reanimei de novo e, na realidade, eu fiz um pacto devolvendo 10% de dízimo, 10% de oferta. E começamos aí, irmão, naquela fidelidade. E uma certa vez eu fui a um programa da Missão Nordeste e lá encontrei o irmão Valmir, dizendo lá, contando um testemunho, que daria de toda a sua renda 50%. Aí eu me animei, digo, eu vou aumentar. Cheguei em casa, conversei com a minha esposa, digo, Raimunda, nós vamos aumentar a nossa oferta. Vamos aumentar a nossa oferta para 15%, 10% de dízimo, 10% de oferta. E a coisa foi melhorando. E um certo dia, a gente mandava o dízimo todo sábado para a igreja, todo sábado a gente mandava o dízimo. E um certo dia, eu disse, Raimunda, vamos mandar esse dízimo de mês em mês, porque todo comerciante envia o seu dízimo, sua oferta de mês em mês, a gente pode enviar de mês em mês. E a minha esposa disse, Zé, como isso vai dar certo? Irmão, praticamente não deu certo, porque no final do mês, ela fez assim o dízimo da lojazinha, deu 350 entre o dízimo e a oferta. E na realidade só tinha 350, isso era num sábado, numa sexta-feira de noite, quando ela fez a base toda, R$350 de dízimo de oferta. Era todo o dinheiro que nós tínhamos da lojinha em casa. E o meu pagamento ainda vinha depois, mas só no prazo certo. Aí ela disse que ia mandar. Eu disse, Raimundo, você não pode mandar esse dízimo amanhã de manhã para a igreja, porque eu estou devendo um cheque de 350 para segunda-feira e outro cheque para terça-feira, de 280. Ela disse, não, mas esse dinheiro é de Deus. Você me prometeu que no dia certo você enviaria o dinheiro para a igreja. Hoje é o dia, é o final do mês, é sábado e o dinheiro tem que ir amanhã de manhã. E ela pegou o envelope do dízimo, fez tudo direitinho, botou todo o dinheiro, nós ficamos sem nada em dinheiro dentro de casa. E eu me preocupei muito, eu levei esse dízimo no outro dia para a igreja, mas preocupado e com medo. Toda hora antes do diácono passar, a minha vontade era de ir para casa e não devolver o dízimo, porque eu estava preocupado, porque eu sabia, eu tinha certeza que na segunda-feira a minha conta ia encerrar no banco, porque eu não tinha porque comer esse dinheiro. Porque no sábado, pastor, de noite a gente abria assim meia hora, uma hora, e no domingo até meio-dia, mas nunca a gente vendeu mais de 20 ou 30 reais. E o nosso compromisso era muito sério. Mas ela disse, não, você vai levar, a gente vai para a igreja, vai levar o dinheiro. Ele levou o dinheiro, ela me deu a minha parte para eu botar e ela ficou com a parte dela. Quando o diácono apareceu lá na frente, que anunciaram que eu vi o diácono, irmão, me deu uma frieza no corpo de pronto, agora eu tô perdido. Estou perdido porque eu tenho certeza que esse dinheiro não pode. Uma pessoa que vende 20 ou 30 reais do sábado para o domingo, na segunda-feira como vai enviar 350? E ter alguma coisa, recurso já preparando para na terça-feira enviar mais 280. E eu me preocupei, mas quando o diácono veio, irmão, quando eu coloquei, cheguei a colocar o dinheiro, disse agora ou nunca mais. Peguei o dinheiro e joguei lá. Irmão, fiquei com uma tristeza tão grande, de tarde fui para casa, e ela feliz da vida, a esposa feliz, contente. E quando eu falava nisso, que isso era o que eu falava, ela dizia, Deus proverá, Deus proverá. Eu digo, mas como que Deus proverá? Dinheiro é dinheiro, no céu não tem dinheiro não. Deus proverá, digo, eu sei que minha conta vai se fechar segunda-feira. Irmão, viemos para casa, quando foi no domingo, no sábado de noite nós abrimos o comércio, o senhor pode acreditar, não apareceu um cliente, nem para pagar o que estava devendo, que às vezes um pagava 10, outro 20 reais e tal, porque o nosso comércio era pequenininho, era coisinha pouca. Mas quando foi no domingo de manhã, eu me levantei bem cedo e disse, Raimundo, eu vou sair de casa, batalhar os 350, pelo menos os 350 da segunda-feira. Eu disse, tá certo, eu vou ficar em casa. Ficar em casa e Deus proverá. E ela ficou em casa, e eu saí, fui num amigo meu, colega meu, por nome de Gileno, e falei, Gileno, você pode me emprestar esse dinheiro, 350 reais? Ele disse, não se preocupe. Se até 1h da tarde vender um terreno aqui, o cabo der o meio da entrada, eu passo para você. Eu sei que fiquei lá, mais ou menos, mas até 1h da tarde não veio um freguês, parece que era uma prova, irmão. Não veio um freguês, e 1 hora eu voltei para casa.
Irmão, quando eu entrei dentro de casa, eu entrava sempre pela frente, porque a lojinha era na frente. Aí eu vi um negócio todo estranho dentro de casa, eu me preocupei com assaltar a mulher. Porque eu olhei para as prateleiras, não tinha mais roupa, não tinha mais nada. E eu preocupado, meu Deus, assaltaram a mulher. E ela estava assim de um lado, com um aventalzinho branco, e ajeitando alguma coisa nas prateleiras. Mas tinha pouca coisa, tinha sobrado só aquelas roupinhas de criança que não estava mais vendendo, algumas coisinhas. Aí quando eu fui entrando, minha filha, foi o que aconteceu, Zé Cosme. Aí entrou tanta gente aqui para comprar e para pagar, nossos dinheiros que estavam na rua, todo mundo pagou, todo mundo, e veio aqui, ó, tá vendo essa bagulhada aqui no chão aqui? Tudo é saco, aquele saco de plástico da roupa que eu vendi. Eu tô com uns 350 lá debaixo do colchão da cama, tô mais com 280 e o restante tá todo aqui para nós fazer compra. E eu sei que a lojinha era pequenininha, era um comercinho pequeno. Mas eu nunca vi uma coisa tão abençoada como foi naquele dia. Aí, pastor, eu entrei para dentro, quando eu levantei o colchão da cama, porque eu vi os 350 de um lado, 280 do outro. Aí comecei a chorar e dar tapa na minha cabeça assim, batendo na minha cabeça assim, dando tapa e dizendo, eu sou um miserável, sou um bandido. Deus tem feito tanto milagre na nossa vida, a gente tem sido tão feliz, e eu desconfiar de Deus mais uma vez. Hoje, quando eu sinto alguma fraqueza em mim assim, eu me lembro daquilo ali, digo, mas eu não posso desconfiar de Deus. E eu quero deixar um conselho para o povo, para os meus irmãos, pode confiar, porque Deus responde. Graças a Deus, Deus proveu tudo quanto a gente precisava. Lindo testemunho, não é verdade? Como Deus pode conceder paz ao coração dos seus filhos. Aqueles que são agradecidos reconhecem aquilo que Deus faz por cada um deles. O meu desejo é que Deus possa dar para você também o Espírito Santo para que você possa se contentar com aquilo que Deus fez e possa colocar sua vida nas mãos dele, sempre buscando ser o melhor, fazer o melhor juntamente com o melhor, que é o Senhor Jesus. Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Santo Deus e Pai, muito obrigado porque nessa noite, mediante a Tua palavra, nós estudamos e aprendemos sobre como vencer a ansiedade no que diz respeito à vida financeira. É bem verdade que todas as pessoas, independente de classe, elas passam por ansiedade naquilo que fala sobre dinheiro. Mas o Senhor nos mostrou na Tua palavra 3 formas de poder vivermos o ideal do Senhor e termos paz no coração. E eu te peço para que o Teu Espírito Santo possa alcançar este amigo, esta amiga, esta criança que está nos ouvindo, para que nós possamos a cada dia aprendermos que a coisa mais importante é nos aproximar do Senhor, é sermos agradecidos por aquilo que o Senhor faz, é colocar o Senhor em primeiro lugar. E que o Senhor possa nos preparar para termos a maior riqueza, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Nos dê a Tua paz e Teu amor e continue conosco. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa abençoar você e te aguarda aqui amanhã mais uma vez para junto concluirmos esta série de reavivamento espiritual e fortalecimento para a vida eterna. Que Deus possa te abençoar e que o Espírito Santo possa encher o teu coração. Grande abraço e até amanhã. Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim.
Senhor, permaneça em mim.